Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos aqui hoje com um tema muito importante, que é uma das grandes preocupações do século, que é a ansiedade, porque a partir da ansiedade pode gerar muitos problemas. Eu trouxe hoje aqui um amigo, professor universitário, ele é também diretor-presidente do grupo NPO, né? E mais por ser psicólogo, que vai falar sobre ansiedade, que é Wagner José Tedesco. Ele que é um homem livre de bons costumes e está aqui exatamente para passar uma mensagem que é deveras importante para todos nós. Recentemente eu vi uma mini palestra dele e falei, nossa, isso precisa levar aqui por Fronteiras da Ciência para passar para você, amigo telespectador. Se você conhece alguém, aliás, quem não é ansioso, né? Vamos partir desse ponto. Quem não é ansioso? Claro que existem aí patamares diferentes de ansiedade e tem aquele patamar que começa a gerar preocupação e até doenças graves, né? Então fique aí, recomende para alguém. E antes de começar esse bate-papo, eu vou dar um recadinho aqui do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer a mais moderna técnica de terapia, o ortomolecular com reposições de oligoelementos via derme. Ele que estudou aí em vários países como China, França, Bélgica, também no Brasil, e se aprofundou nessa área. Hoje ele tem trazido enormes resultados para que você possa aí trazer, né, todo um equilíbrio na sua vida, seja ela física, psíquica e emocional. Então, se você quiser saber mais sobre isso, acesse o site santiniortomolecular.com.br e avalie através do telefone, você que é da Baixada Santista, 13 3232 1909. Tem a Clínica São Paulo e a de Santos também, que fica na rua Júlio Conceição 209. E olha, se você falar que é do Fronteiras da Ciência, você ainda vai pagar isso em 10 vezes no cartão e com o mesmo preço de antes da pandemia. Então é uma oportunidade imperdível de você participar aí de uma terapia ortomolecular. Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui no Fronteiras. Você esteve aqui acho que uns 3 anos atrás, ou alguma coisa assim, né? Isso. Estivemos aqui no período da pandemia, né, conversando um pouco sobre aquele momento, questão emocional. É muito bom voltar aqui ao seu programa, um programa muito bem assistido, muito bem comentado aí em todas as redes, né? Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço, sempre é uma honra recebê-lo aqui, você como um grande amigo e irmão. Wagner, a gente sabe aí que a ansiedade hoje, todo mundo de alguma maneira tem, né? Claro que tem aquela ansiedade que talvez pode até ser considerada benéfica, né? Mas, claro, a nossa vertente é na preocupação de gerar problemas mais sérios, né? Então, a minha pergunta é, primeiro, para a gente esclarecer bem para mim, para os telespectadores, no conceito de um psicólogo, o que é uma ansiedade? Como você define ansiedade? A ansiedade, como você bem falou, a ansiedade é uma coisa natural do ser humano. Todos nós sentimos ansiedade em diversos momentos, né? Nós sentimos ansiedade por questões próximas a acontecer, uma prova, uma avaliação, um encontro, uma decisão que você tem que tomar, né? Até uma viagem, nós sentimos ansiedade o tempo todo. O grande problema é que essa ansiedade, quando ela se torna uma ansiedade frequente, e essa frequência vai tornando o indivíduo, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psíquico, com um sofrimento. E aí, esse indivíduo ele pode dar gatilhos para uma série de questões. Ansiedade, assim, quando nós falamos em ansiedade, muito bom pontuar, o Brasil é considerado o primeiro país do mundo em níveis de ansiedade. A Organização Mundial da Saúde aponta o Brasil com o maior índice de ansiedade no mundo inteiro. Do mundo E inteiro. o que se justifica o Brasil ser um dos países mais ansiosos? Pois eu tenho alguns pensamentos em relação a isso, né? Isso até tem a ver com os meus estudos. O Brasil também tem um índice muito considerável em relação ao uso de tecnologias, de smartphones. O Brasil, se não é o primeiro, é um dos primeiros países no mundo na aquisição de smartphones. Então, é muito comum as pessoas terem um equipamento, terem aí acesso à tecnologia. E, no meu ponto de vista, e esse tem a ver totalmente com o meu estudo, é que essa questão da tecnologia acelera o pensamento do indivíduo, né? Então, quando você pensa assim,
Nós estamos afetos à tecnologia o dia inteiro. Né? Quem que não vive hoje com o celular na mão para decidir todas as coisas? Sejam mensagens, decisões bancárias, decisões empresariais, pessoais, familiares, né? Inclusive discussões, né? Todas partem aí via celular. Principalmente as políticas, Principalmente as políticas, né? E você, então, acaba ficando com um pensamento acelerado o tempo todo, com uma comunicação frequente, e isso é um grande problema. A era da comunicação acaba afetando a nossa forma de lidar com as coisas. A rapidez exigida por isso é muito grande. Hoje você manda uma mensagem para alguém e você já quer a resposta logo em seguida. Você não espera muito tempo, né? Então, eu associo essas questões da ansiedade, né? Nós temos quase 20 milhões de pessoas no Brasil com um transtorno de ansiedade. Quando nós falamos em transtorno de ansiedade, é o transtorno de ansiedade generalizado, já em condições bem consideráveis e preocupantes. Sem dizer as ansiedades circunstanciais, né? Como eu falei no início. Mas essa questão da aceleração, essa questão da tecnologia, essa questão dos smartphones, ao meu ponto de vista, tem afetado bastante o nível de ansiedade. Tanto que a sua dissertação de mestrado, né, está aqui. Posso ler o título? Pode. Internet, mídias sociais e tecnologias. 2 pontos. Estudo sobre motivação, ansiedade e depressão em ingressantes no ensino superior. Claro que aqui é uma dissertação, acaba sendo focada mais para o aluno que está adentrando na universidade, mas isso se expande, obviamente, para todo mundo, né? A todos os públicos, né? No momento em que eu fiz essa dissertação, os estudos, claro, se voltam a um recorte específico, que é o ingressante no nível superior, e um ponto muito interessante que foi levantado no comportamento digital e nos aspectos sociodemográficos, foi que esse aluno ele adentra a faculdade já com um comportamento digital consolidado nos níveis anteriores, no nível do ensino médio, por exemplo. Com o uso constante dos aplicativos, ou especialmente de smartphones, e com muito mais prevalência de preocupação com presença em sala de aula, com provas, né, do que exatamente com a questão do rendimento escolar. E esse aluno ele vai para a faculdade já com este pensamento, vai para a faculdade com uma condição já estabelecida do ponto de vista da ansiedade, e ele vai apresentar isso ao longo do curso, até porque os cursos eles vão exigindo cada vez mais, né? São provas, são trabalhos, são pesquisas, isso vai exigindo cada vez mais desse aluno. Então veja, o que ele já apresenta no ensino médio, ele leva para o ensino superior. E há de se tomar muito cuidado, há de se proteger muito e olhar, vigiar muito os nossos jovens e adolescentes, né? Quando nós pensamos num jovem, num adolescente de 13, 14 anos, que já vive mergulhado nas redes sociais, muitas vezes sem um relacionamento adequado, sem um relacionamento dentro de casa com os pais, né? Sem um contato mais social, né, do ponto de vista físico, presencial, há de se preocupar muito com isso, há de se regular muito as questões do uso dos smartphones, das tecnologias de forma geral. Principalmente a criança, né? Muitas crianças que acabam ficando já dedicadas desde pequenininha, desde os 3, 4 anos, né? Você vê hoje bebês já brincando com tablets, com smartphones dos pais, né? Uma forma até, muitas vezes, de deixar a criança um pouco mais quieta, para os pais poderem conversar. Mas, sabe, Wagner, uma coisa que eu fico pensando assim, né? Às vezes eu estou na cama, vou deitar, e eu já fico pensando assim, nossa, amanhã cedo eu preciso mandar mensagem para o fulano de tal, falando isso, para outra pessoa falando aquilo, tomar tal providência, tudo pelo celular, tomar tal providência, aí, de repente, eu penso assim, caramba, como é que eu fazia antes também de não ter o celular? Como é que era? E eu me parecia que eu não estava tão estressado como eu estou hoje, tão ansioso como eu estou hoje, né? Sendo que é uma ferramenta que veio para você ganhar velocidade, acelerar, e, no entanto, ela está me causando problemas. Sabe que ainda se recomenda o bom uso do papel e do lápis ou da caneta, né? Ainda que nós tenhamos a tecnologia na frente, né, ao lado da cama, antes de dormir, ainda se recomenda muito essa questão, porque à medida que você pega o celular antes de dormir, dificilmente você vai se concentrar em colocar ali na sua agenda os dados do dia seguinte. Entra uma mensagem naquele momento, né, a própria iluminação da tela te atrai para outras coisas e te tira o sono. Então, a característica da ansiedade também é a insônia, né, a dificuldade de dormir. Então, o uso do papel e da caneta
contribui bastante para que você consiga planejar o dia seguinte e deixar um pouco de lado o celular. É recomendável, Sim, né? sim. Aliás, essa é uma das minhas perguntas, o que você recomenda, mas fica um pouquinho mais para frente. Sim. Eu queria saber se dá para qualificar ou quantificar, não sei, em tipos de ansiedades. Existem ansiedades diferentes? Sim. Quando nós pensamos, né, eu digo assim, a ansiedade, ela é natural do ser humano, nós já falamos, né? Então, a gente precisa pensar que isso é uma coisa muito comum e eu quero começar dizendo sobre isso, falando do estresse, né? O estresse excessivo leva a uma ansiedade. Essa ansiedade, ela acaba podendo ser circunstancial, podendo ser generalizada ou podendo levar a transtornos mais complicados, né? Como até transtornos bipolares, como transtornos de humor, como até casos psicóticos, depressão, né? Com delírios, e levar à depressão. Então, quando nós pensamos em questões de ansiedade, nós imaginamos que é uma coisa natural, que todos nós temos e que isso vai passar. A ansiedade ela vai tomando tal rumo e tal corpo no nosso organismo que vai prejudicar todas as doenças. Então, por exemplo, se o indivíduo tem tendência a diabetes ou tem diabetes, a ansiedade, ela progride ou ela starta, potencializa a questão de diabetes. Questões cardíacas, por exemplo, de taquicardia, de hipertensão. Hipertensão, né? Várias doenças cardíacas estão ligadas aos processos de ansiedade. Então, você percebe que a ansiedade ela vai tomando tal curso, de tal maneira, que vai envolvendo o indivíduo de tal maneira que ele não percebe. O pior é que ele vai ao médico tratar alguma questão física e muitas vezes ele não encontra nenhum problema físico, né, clínico, que demonstre o problema que ele está vivendo. Seja uma dor de estômago, seja uma dor de cabeça, seja alguma característica que ele esteja sentindo. Então não se encontra do ponto de vista clínico, porque isso está do ponto de vista emocional, do ponto de vista psíquico. Então, aproveitando, quais são os sintomas que podem ocasionar fisicamente a ansiedade num ponto mais extremo? Num ponto mais extremo, nós podemos dizer que a ansiedade leva o indivíduo... A hipertensão já é uma questão extrema. As questões que levam o indivíduo, inclusive, a uma situação mais grave do ponto de vista cardíaco, a ansiedade associada ao estresse, né, num estágio de exaustão, ele solta no organismo, né, ele dispara no organismo cortisol, adrenalina e noradrenalina. Isso faz com que as nossas artérias fiquem mais contraídas e o sangue mais espesso, gerando problemas de infarto do miocárdio. Então você percebe que essa ansiedade ela vai levando o indivíduo a casos mais complicados. A ansiedade ela atua no nosso tronco cerebral, startando alguns caminhos. Sejam caminhos mais simples de uma sudorese, de uma inquietação, de uma irritabilidade ou dos problemas cardíacos, problemas estomacais, gastrite, úlcera. Então você vai envolvendo várias situações que são bem complicadas. Vamos supor que você não seja a pessoa que pode estar tendo uma tendência para esse extremo, mas você é parente de alguém, né? Pode ser alguém da sua família. Como que você pode perceber, Wagner, que essa pessoa está indo para esse rumo mais perigoso? Quais são os sintomas que você pode captar, né, para que você tome esses cuidados também? Muito bem. Isso é uma pergunta muito interessante, porque nós acabamos no dia a dia olhando várias situações e se acostumando com elas e achando que aquilo é normal, que aquilo passa, né? A ansiedade vai se instaurando no indivíduo e você começa a perceber que ele começa a ter dor de cabeça, talvez uma visão turva, uma dor nas costas, uma dor de estômago, uma alimentação desregrada, falta de sono, ele começa a ter insônia e ele começa a se desorganizar nas suas questões pessoais e profissionais. E essa desorganização é uma desorganização realmente de disciplina, de características da sua rotina diária. Ele foge da sua rotina diária. E, claro, a ansiedade está ali tomando conta de várias situações. Nos relacionamentos, nos contatos profissionais, você começa a perceber uma impaciência, uma irritabilidade, características próprias da ansiedade tomando conta. E, claro, esse estágio já é um estágio muito complicado. E você acha que isso é do dia a dia, que é como se fosse um estresse do dia a dia. Mas essa característica já está completamente impregnada no indivíduo.
de tal forma que o que vem adiante são coisas mais complicadas. Ele pode, pela falta de sono, pela falta de reposição das condições orgânicas dele, ele pode começar a aparecer algumas questões, por exemplo, delirantes, de algumas questões persecutórias, algumas questões religiosas, algumas questões sexualizadas. Isso depende de indivíduo para indivíduo, cada um tem uma característica, né? Então, essas questões mais de delírio levam o indivíduo até a um estado ou um estágio psicótico. Bem sério, bem né? complicado. E a gente percebe hoje, Wagner, que até as crianças estão vindo com um nível de ansiedade que não tinha antigamente, né? Parece que essa coisa está vindo cada vez mais jovem, atingindo mais jovem ainda, né? Sim. Há muitos estudos que apontam as questões neurobiológicas, né? Então a gente precisa pensar também no ambiente em que essa criança está inserida, né? Muitos pais ansiosos, muitos pais de relacionamentos... Isso passa. Passa. O ambiente, né? E também muitos casos de separação que geram na criança também a ansiedade. Então, muitas vezes, o pai e a mãe, no momento de separação ou já separados, né, a criança ela tem uma rotina de ir para a casa do pai, uma rotina de ir para a casa da mãe, não sabe o que espera ali, não sabe o que espera lá. Então, assim, é muito importante que esses pais tenham como ponto principal a preocupação com a criança e não gere ansiedade na criança do que ela pode encontrar na casa. Normalmente, aí a culpa da família, dos pais. Sim, eu diria que é muito importante que os pais tenham essa consciência. Uhum. E também na criança o uso exagerado, digamos assim, da tecnologia, né? Hoje as redes sociais, de forma geral, elas são um ambiente, a internet de forma geral é um ambiente muito tóxico, né? A criança, o jovem e até os adultos de forma geral entram nas redes sociais e se comparam muito. Há uma comparação. No período, por exemplo, da pandemia, há relatos até no momento dos estudos em grupos focais, que foi um método qualitativo, de que os jovens percebiam que outras pessoas colocavam em suas redes sociais que haviam, num dia lido 17 livros, que haviam participado de 50 cursos. A comparação, isso também acontece com os adultos, pois né? é. E o jovem, verificando aquilo, sabia que aquilo era uma mentira, que não tinha sentido isso. Mas não havia forma de não se comparar. Não, e as fotos sempre, as pessoas felizes, viajando, né? Tudo. Bom, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, porque eu também queria que você compartilhasse aqui com a gente alguns casos, você como psicólogo, alguns casos, até para a gente enxergar, né, como isso tem atuado nas pessoas. E também, claro, a gente não pode só apontar os problemas, mas qual é a solução, o que fazer quando a pessoa está nesse estágio, né? Mas fica para o próximo bloco. A gente volta já com Wagner José Tedesco, que é rapidinho. Olá, amigos telespectadores, estamos de volta agora em nosso segundo bloco, hoje conversando com o psicólogo e também diretor-presidente do grupo NPO, professor universitário, Wagner José Tedesco, falando sobre ansiedade e todos os seus problemas. E esse bloco é um oferecimento da clínica Foi Deixe Fluir. Preste atenção, está entrando com a gente agora, a clínica Foi Deixe Fluir. É um trabalho maravilhoso, já os conheço, é uma coisa muito séria. Você reconhece a importância de elevar a sua frequência vibracional? Elevar a frequência vibracional traz bons resultados, né? A clínica Foi Deixe Fluir te auxilia em todo esse processo através da conexão Xamã multidimensional. Essa conexão eleva a energia, auxiliando nos processos curativos do corpo físico, liberação de cargas mentais e emocionais. A conexão Xamã multidimensional vai trazer força, equilíbrio e qualidade de vida. Eu vou trazer eles aqui umas 2 semanas aí, 2, 3 semanas para falar sobre isso, porque é uma coisa incrível. Eu experimentei, é sensacional, viu? Venha focar no seu bem-estar. Ficou interessado? Entre em contato com a clínica Foi Deixe Fluir através do WhatsApp. Tome nota, 99-765-0247. Vou pedir aí para o Léo. Léo, editor, segura aí um pouquinho o telefone aí. WhatsApp 13-99-765-0247. E se conecte com a sua verdadeira natureza.
Wagner, o que fazer, né, quando a pessoa já está num estágio mais avançado? Né? Porque quando você está num processo crescente e tal, tudo bem, a gente vai ter as intervenções e tal, mas se chegar num ponto X, né, existe necessidade de internação, de fazer o quê? É o momento de se procurar uma ajuda técnica, né? Eu diria que, dependendo da situação, procurar um psiquiatra para que ele acompanhe, para que ele verifique, para que ele analise e, inclusive, veja a necessidade de algum medicamento. Por exemplo, um anti-ansiolítico, algum medicamento que reduza, naquele momento, o estágio que aquela pessoa esteja vivendo, né? E, por um tempo, ele vai ministrar esses remédios para que essa pessoa... Mas isso mascara por um tempo, né? Sim. Precisa trabalhar em cima. Sim. Além do psiquiatra, eu recomendo também uma procura de um psicólogo para que esse psicólogo faça os atendimentos também, né, semanais, de acompanhamento dessa pessoa. Então, nós temos aí dois profissionais, o psiquiatra e o psicólogo, que podem atuar juntos nesta recuperação, nesta situação já emergencial, vamos dizer assim. Perfeito. O melhor é não chegar a esse ponto. Claro. Né? O melhor é que as pessoas percebam que está caminhando por uma situação como essa, né? E aí, nos estágios iniciais, façam algumas questões muito importantes que dá para a gente recomendar como sugestão. Entendi. E, bom, de imediato, vamos lá. O que você pode fazer para você perceber que você tem um familiar nessas condições de irritabilidade, todos os sintomas que você deu aqui no programa, né? Que pode ser a ansiedade. Existe alguma coisa, sei lá, um exercício físico, uma meditação? O que é recomendável? Essas são as recomendações. Quando você percebe que está entrando num estágio de ansiedade já muito aparente, algumas questões são importantes. Por exemplo, o exercício físico, a questão do sono, de ter disciplina ou de empregar a disciplina para o momento de sono, horário de sono, fugir um pouco das redes sociais, fugir um pouco das tecnologias, alimentação balanceada, técnicas de concentração, de mindfulness, uma série de técnicas necessárias para que o indivíduo, então, ele consiga se reequilibrar e encontrar o seu trajeto. Esse é o trabalho do psicólogo também. Esse é o trabalho do psicólogo, mas a pessoa consegue fazer isso naturalmente, claro, com a ajuda de familiares e muitas vezes ela se auto-percebendo. Determinação, né? Mas o psicólogo certamente vai contribuir bastante nesse período com essas questões. A alimentação ela é muito importante. A pessoa ansiosa, ela tem uma tendência ou a comer muito, portanto ganha peso, ou a comer pouco, portanto entra no processo de bulimia. Né? Entendi. Então essas questões, elas devem ter aí um ponto de equilíbrio, como sono, como exercício físico, né? Nada que seja em excesso. Muitas vezes uma pessoa ansiosa, ela se determina num exercício físico e passa praticamente o dia inteiro fazendo exercício físico. Está aí uma característica da ansiedade preocupante. Ou se alimenta o dia inteiro, ou não se alimenta o dia inteiro, ou não dorme. São características importantes. Ou seja, os extremos, são os que extremos. sai do normal, né? São os extremos. Então, a importância de encontrar o trajeto, o trilho, né? De mostrar o equilíbrio dessas coisas, sobretudo esse sono reparador, que é muito importante, porque a insônia começa a desorganizar uma série de coisas. Imagina, o indivíduo não tem condições de raciocinar, de decidir, né? Começa a ficar irritável, a ansiedade começa a aumentar por falta de poder de decisão de uma série de coisas, ou de decisões erradas, ou do medo da negatividade, de pessimismo, de coisas que podem dar errado na cabeça dele. E aí essas coisas vão avançando, né? Então, quando se apresenta um quadro desse, é importante que se tome essas medidas já disciplinares muito importantes. A ajuda do psicólogo nesse momento, eu diria que é fundamental. Se a pessoa não tiver condições de autocontrole ou se na família não tiver pessoas que contribuam com esse processo. Entendi. Wagner, vamos brincar um pouquinho de mito ou verdade? Pode ser? Vamos lá, vamos começar. A pessoa envelhecendo tem uma tendência maior a ser ansioso? Tem a ver com a idade? Mito ou verdade?
A resposta é nua e crua ou pode ser explicada? Não. Pode esmiuçar, pode esmiuçar. A pessoa, à medida que ela vai envelhecendo, ela tem uma tendência a ser mais racional, né? A analisar melhor as coisas, a esperar um pouco mais o tempo. Então, só que isso depende de pessoa para pessoa. Depende das condições financeiras que essa pessoa está vivendo, das condições emocionais que ela está vivendo, muitas vezes o abandono da família. Então, essas questões são questões disparadoras de ansiedade. Mas a tendência natural é que com o envelhecimento você se torne um pouco mais analítico nas coisas, um pouco mais calmo para decidir coisas. É o caminho contrário. O caminho contrário. Esse seria o mais comum, né? A não ser os casos mais patológicos, vamos dizer assim, seja por conta de estrutura física ou de personalidade, orgânica de personalidade, ou seja, pelas coisas que eu falei. Ou seja, uma pessoa que está numa vida normal, sem nada aí, né, que possa estar trazendo algum problema, com o envelhecimento ela tende a ficar menos ansiosa, mais calma, mais equilibrada, né? Talvez mais tolerante, que a tolerância é muito importante, né? É uma coisa que eu percebo que eu aprendi com a idade, ser mais tolerante. Sim, e uma outra questão também, né? À medida que você envelhece, você vai percebendo a necessidade ou a importância do simples, né? E o quanto mais simples as coisas são, até as coisas que você possui do ponto de vista material, menos ansiedade você vive com isso. É verdade, você tem toda a razão. A gente vai aprendendo que a simplicidade é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Sem dúvida. Você não precisa de muito para ser feliz, né? Não precisa de muito. Legal, gostei. Mito ou verdade? A bebida traz ansiedade, não? A bebida ela pode ser um fator por conta da ansiedade. O indivíduo ansioso tende a beber mais e, por consequência disso, ele relaxa. No dia seguinte, ele precisa beber um pouco mais para relaxar. Depois de 2 dias, ele vai beber mais para relaxar. Então, isso se torna uma questão de um vício, posteriormente. Uma bola de neve. Ciclo vicioso. Outra lá, mito ou verdade? Ter um pet ajuda a conter a ansiedade? Depende se esse pet for um pet calmo, né? Se o pet for ansioso também. Tem os pets que eles elevam a ansiedade do seu dono. Mas um pet mais tranquilo, um pet mais calmo, que ele tem ali até um ambiente gostoso, de carinho, né? de contato com o seu dono, né? Isso pode contribuir bastante com a diminuição da ansiedade. Um hobby ajuda? Sim. O hobby é muito importante. O hobby, seja o hobby que a pessoa tiver, né, vai contribuir para que ela também consiga disciplinar os seus horários. Tem um horário para o hobby, tem um horário para ela fazer determinada coisa. Aquilo gera um desviar de pensamentos negativos, isso gera um desviar de questões emocionais do dia a dia, e esse hobby pode ser um hobby de conquista, de desafio, de conseguir produzir alguma coisa ou de conseguir atingir determinado espaço, tempo, caminho, né? Então isso ajuda bastante. E por final das contas acaba gerando também a necessidade do descanso para o hobby do dia seguinte. Claro. Vamos a um outro ponto. Um objeto, um lugar, um cheiro pode gerar um start de ansiedade? Sim, se isto estiver ligado a uma condição, por exemplo, de uma vida que essa pessoa, de infância, um momento de vida que essa pessoa teve, que foi um momento frustrante, foi um momento de perdas, foi um momento de abuso, foi um momento drástico para essa pessoa, essas questões... Pode ser um gatilho. Pode ser um gatilho para a ansiedade. Pode ser um gatilho, entendi. Você considera ou você sabe se ansiedade também pode ser genética? Vem de família? Sim, as questões neurobiológicas mostram muito essa questão do que a criança vai receber dos pais. Porém, eu relembro muito essa questão do ambiente. Se os pais são ansiosos, essa criança ela nasce num ambiente ansioso e ela vai crescer nesse ambiente. E claro que ela vai desenvolver a ansiedade. Aí porque ela está nesse contexto, né? Ela está dentro desse contexto. Exatamente. E o uso da maconha, da droga, que hoje, né, na juventude está muito comum, né? Infelizmente. Pois é. Aí está uma coisa que a gente precisa alertar muito o jovem, né? O jovem acha que muitas vezes o uso de drogas, o uso de algum entorpecente,
mesmo os ilícitos, mas mesmo as drogas lícitas, né? Que isso vai acalmá-lo, que isso vai levar a um estágio de nirvana, né? Que ele vai ficar bem. Muitas vezes isso é um gatilho, é um disparador de processos de ansiedade, porque o uso dessa droga faz com que ele, no dia seguinte, muitas vezes se desorganize do ponto de vista da sua disciplina e que ele não consiga dormir e que ele não consiga ver os resultados da maneira que ele sempre viu, né, e que viveu, e ele começa então a encontrar um olhar muito negativo sobre as coisas. E aí você percebe que essa ansiedade ela vai tomando conta, e ele vai precisar muitas vezes de mais entorpecente, de mais algum tipo de droga, né, e aí volta de novo exatamente como a bebida, num ciclo que é muito negativo. Então, esse é um lado muito sombrio da juventude, né? Se pudesse evitar, não há dúvida que seria o melhor caminho. Bom, você é professor universitário como eu, a gente convive com os jovens da universidade, conhecemos o ambiente em volta da universidade, né? Porque os barzinhos adoram, né, ficar em volta das universidades, né? Que atrai os jovens. E uma coisa que eu vejo muito é eles tomarem, por exemplo, vodka com energética. É um uso, né, muito comum, né? Esse também eu acho que deve ser um grande agravante, né? Sim, você veja que o energético ele tem cafeína, ele tem substâncias que elevam o humor do indivíduo, né? E a vodka que acaba trazendo as questões do álcool subindo no seu sistema nervoso e inibindo, inclusive, o seu filtro, a sua condição de filtrar coisas de decisões, coisas ali dos relacionamentos, né? Imagine que essa falta de filtragem, no dia seguinte, pode ter um arrependimento muito sério, muito complicado. E esse arrependimento pode disparar coisas mais complicadas. Então, se você parasse para pensar, vale a pena esse tipo de coisa, né? Eu diria assim, com muita moderação, com muito cuidado, né? Porque o excesso disso pode desviar o indivíduo para uma situação e para gatilhos muito importantes, muito sérios, do ponto de vista emocional e psíquico. Perfeito. Você tem um trabalho aqui de dissertação que você fez como de mestrado, né? Não sei se está paginado aqui, está paginado, obviamente. Sim. E são, até a última folha, 240 páginas, né? É um trabalho vastíssimo ligado ao aluno do ensino superior. Você, como professor universitário, psicólogo e também pesquisou para poder fazer essa dissertação, que recomendação você dá hoje para o aluno, não só da universidade, mas do ensino médio, ensino fundamental? Mas eu vou pedir para deixar essa tua resposta para o próximo bloco, que eu estou em cima da hora para fazer a agenda. E também eu quero que você me conte aqueles causos, né, que eu acho que ilustram um pouquinho o nosso bate-papo, tá bom? Sim. Então vamos lá, eu vou fazer a agenda do Fronteiras da Ciência, então preste atenção, você amigo telespectador, veja se tem algo que te interessa. Eu vou começar com a farmácia Homeofórmula, que anuncia 3 ativos para a rosácea. Fala, mas o que é rosácea? Rosácea é uma doença inflamatória crônica da pele que causa vermelhidão permanente e dilatação de pequenos vasos que atingem regiões da face, como nariz, maçãs do rosto, queixo e testa, e conferem um aspecto avermelhado ao rosto. Então tem 3 ativos que podem ajudar a tratar a rosácea, que é o Rosacalme, Sensiline e Niacinamida PC. Para saber melhor a escolha ou a combinação, basta procurar uma das farmacêuticas da Homeofórmula, que fará então uma orientação voltada às suas necessidades específicas. O endereço da Homeofórmula é Rua Bahia, 194, e tem também o Empório, que é na Rua Tolentino Filgueiras, 147. Vamos ao Espaço Teravitas, que trabalha suas dificuldades através de diversas terapias, como TVP, psicoterapia integrada, limpeza espiritual. Para os interessados em promover o autodesenvolvimento consciencial, espiritual e autoconhecimento, o Teravitas criou um clube de desenvolvimento consciencial e meditativo, que oferecerá de 15 em 15 dias uma prática com facilitadores de diversos estudos e vivências.
Tudo no conforto do seu lar na modalidade online. Será um clube fechado com acesso para os associados. As inscrições serão feitas através do site teravitas.com.br ou pelo WhatsApp 13 99 141 7572. Vou repetir, hein? 99 141 7572. E a gente encerra a agenda com a Seitonoye do Brasil Regional Santos, que apresentam 2 grandes seminários que acontecerão na Academia Espiritual de Ibiúna. O primeiro, o DNA da Prosperidade. Para você que deseja transformar a sua vida, desbloquear seu potencial ilimitado e criar uma base sólida para o seu crescimento espiritual e de prosperidade. Vai acontecer do dia 8 de novembro até 12 de novembro. E o segundo é o Seminário dos Casais. Recomeçar, amar, sorrir, sonhar e realizar. Voltado para os casais com o objetivo de aprimorar suas almas e estreitar ainda mais a união conjugal. Esse seminário ocorrerá no dia 18 e também no dia 19 de novembro. Informações de como participar das caravanas, você fala, como que eu vou chegar lá? Tem caravana daqui de Santos. Você pode se informar na rua Leonardo Reutemann 17 ou pelo telefone 3232-6687. E a gente volta já, é rapidinho. Estou hoje aqui num bate-papo com o psicólogo, professor universitário e também diretor-presidente do grupo NPO, Wagner José Tedesco, ele que é um homem livre de bons costumes. E esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin, que anuncia imagens de resina de todas as religiões, pedras brutas e roladas, principalmente a purpurita, que é a pedra de 2023. As melhores marcas e qualidades dos incensos de carvão e de massala. Vela palito de 7 dias e de todas as cores. E continua o maior sucesso da pulseira vermelha dos 7 nós, bem como também a vela ON de limpeza, as tochas de limpeza, de amor, proteção e prosperidade e também aquele famoso banho do Ano Novo. Corra e garante o seu e pode dar de presente também, um presente legal, diferente, para você, né, passar e dar de presente de Natal. Bom, a loja Mago Merlin fica na rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga, é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar, tá bom? Ó, tome nota, rua Pereira Barreto, número 12, Pereira Barreto 12, fala com o André ou com uma das meninas e você terá um atendimento VIP. Wagner, deixa eu, logo de cara, eu vou pedir aqui para passar o seu contato. Então, se alguém quiser mais informações aqui do meu entrevistado de hoje, o psicólogo Wagner, basta acessar o site, vai sair aí na sua telinha, www.gruponpo, né? N de navio, P de papai, O de organização.com.br, tá bom? Você estava explicando no bloco que eu te interrompi, o que foi? Então, nós estávamos falando da questão do jovem e a questão também do jovem no mercado de trabalho, inserido nas atividades profissionais, isso. Não é? E acho muito importante que a gente entenda também que os empresários, de forma geral, os gestores especialmente, os líderes, né, precisam compreender essa questão do que hoje a geração Z, que é a geração que hoje tem em torno de 25, 30 anos, né? Que é a geração Z, vem do zapear. Né? É uma geração que é muito ágil nas coisas e se envolve com uma série de coisas ao mesmo tempo, fruto e característico de ansiedade. Né? Muitas vezes, quando cobrados ao excesso, quando cobrados de uma maneira assim, muito forte, tendem a ter problemas de estresse e de ansiedade. Então, hoje nós percebemos a ansiedade era o terceiro e parece que já subiu na grade de afastamentos pelo INSS, né, por conta de afastamento do trabalho. É uma coisa muito séria. Quando você percebe que a ansiedade vem tomando um vulto tão grande, né, que tem afastado trabalhadores do ambiente de trabalho. Você tem feito esse trabalho junto a empresas, Wagner? Sim, nós normalmente trabalhamos muito junto ao líder, junto aos gestores e como política também junto à organização. E como eu falei, esse é um assunto muito sério, que tem que ser tratado, a organização tem que tratar isso de uma maneira muito comprometida, muito responsável. Porque até, acredito eu,
que o resultado é outro para a empresa, né? Porque quando você tem um trabalhador mais feliz, mais sadio, né? Ele tem mais criatividade, produz melhor, né? Eu acho que melhora em todos os aspectos. É muito comum a gente ouvir falar, assim, de pessoas que falam assim, nossa, eu trabalho naquela empresa, mas nossa, ali é uma pressão tremenda, eu já vou com uma gastrite, já tenho dor de cabeça. Então, quer dizer, aquela empresa está trabalhando completamente errado com os seus funcionários, porque ela trabalha sob pressão, né? E é exatamente o oposto, né? E aí que entra o seu trabalho. Sim, eu tenho visto talentos, assim, bem realmente muito importantes que empresas estão perdendo por conta deste nível de não saber lidar com o jovem ou com esse novo colaborador que poderia ter uma ascensão muito grande na empresa, né? Então, eu tenho visto jovens entrarem em atividades, né, jovens, adultos já, né, entrarem em algumas atividades e rapidamente pedirem demissão, saírem, porque não aguentam tamanha pressão. Porque eles têm uma outra estrutura, é uma outra característica, né? É diferente de uma época anterior que nós suportávamos uma série de coisas, nós pensávamos em ficar 30 anos, se aposentar dentro vestir a de uma camisa organização. daquela empresa, Exatamente. né? Hoje, o jovem não tem essa característica, não ele tem. tem uma característica mais rápida, mais momentânea, né? Então ele quer aproveitar aquilo, ele quer crescer com aquilo, ele quer ter desafios com aquilo. Não adianta você mudar o jovem, você tem que mudar o gestor. Sim, o gestor é que tem que sim, pensar diferente, sim. né? O gestor, muitas vezes, é o gestor de Tem que se antigamente. adaptar. Ele tem que se adaptar. Ele tem que se adaptar. E existe também um nível de gestor que está um pouco à frente dessa geração, que é o gestor da cultura do desempenho. Né? E que a pandemia contribuiu muito com essa questão, onde ele está em casa, então ele tem mais tempo para fazer as coisas. Né? Então ele dava mais trabalho, ele cobrava mais as coisas, cobrava mais resultados, cobrava mais entrega. Entendi. E este jovem, este público específico, não tem mais essa característica. Né? Você sabe que você falando isso, eu estava até lembrando, porque foi ontem, eu estava até vendo na televisão aqueles podcast, entrevistando artistas, onde eles estavam falando das emissoras de televisão, das grandes emissoras, né, as redes abertas e tal. E eles estavam dizendo que o melhor lugar para se trabalhar era o SBT com a equipe do Silvio Santos. Por quê? Porque lá todo mundo é cordial, todo mundo é prestativo, um ajuda o outro. E eles estavam falando que quando eles entravam no palco, entravam para atuar, fazer alguma coisa, eles ficavam muito mais à vontade, as ideias fluíam, eles trabalhavam melhor, se sente bem. Então, quer dizer, aquele ambiente, né, que você cria através, claro, vem do gestor, né, vem do cara mais alto lá de cima. Reflexo, é ele que reflete para todo mundo, né? Então você vê como o resultado é outro. Essa é a cultura do acolhimento. Né? Quando você acolhe bem o seu colaborador, você tem resultados muito melhores, você tem um clima muito melhor. E esse clima é favorável a todos os relacionamentos, é um clima favorável a entregas, às relações, enfim. Não, isso se espalha para tudo, né? Sim. Não só para a empresa, mas para a família, na escola, na faculdade, em qualquer lugar, né? Sim, qualquer lugar. Qualquer lugar. E como que você atua com os gestores? Como é que funciona isso? Eles te procuram? Como que é isso? Então, veja, cada caso é um caso, né? Tem características muito próprias. As empresas têm uma cultura específica, muitas empresas têm programas de gestão da qualidade que precisam ser ajustados. Então, nós conhecemos a cultura atual, conhecemos os programas de gestão atual, conhecemos as características de gestão. Primeiro você tem que conhecer eles, então. Tem que ser feito um diagnóstico. E aí, nessa situação, nós vamos orientar para qual caminho seguir e como trabalhar com o seu público de forma geral. Né? São várias faixas, a gente não fala só de públicos mais jovens, né? Inclusive a adaptação e o relacionamento das culturas mais anteriores, vamos dizer assim, com as culturas mais novas. Como que lida com isso? Como que se ajusta a isso? Então, você empresário aí, né, que está nos ouvindo e vendo, né, temos aqui um grande profissional nessa área que traz resultados incríveis, vai fazer a sua empresa, com certeza nenhuma, ter uma produção muito melhor, né, vai criar um clima muito mais favorável. Você pode saber ou procurar sobre ele através, então, do site, né? Tem todas as informações lá, né? Tem todas as informações. Tá? Eu vou falar, mas depois vai aparecer por escrito de novo, que é www.grupo-N. O que quer dizer NPO? NPO vem de Núcleo de Psicologia Organizacional. Tá, então Núcleo de Psicologia Organizacional.com.br, certo? Isso mesmo. Bom, para te achar. Vamos contar alguns casos que você vivenciou na sua vida de psicólogo
que assusta até, né? Que, olha, a família fica aí preocupada, não sabe o que fazer, né? Conta alguma situação dessa que você vivenciou no seu lado profissional. Nós temos casos, assim, eu vou dizer de casos muito próximos, né, que a gente acompanha, que a gente visualiza o dia a dia e começa a perceber algum tipo de desorganização, né? Então, este aluno, esta pessoa, esse indivíduo, ele começa a entrar num processo de infelicidade, de desorganização das coisas, falta de disciplina, uma tristeza, uma desmotivação, características até pessimistas, isso não vai dar certo, ou amanhã eu tenho que fazer tal coisa, acho que eu não vou conseguir, né? Isso é uma característica da ansiedade, porque eu estou trazendo coisas de amanhã para hoje e com medo de que isso não dará certo, ou pode não dar certo, né? E essas questões vão afetando em todos os círculos da vida, ali, em todas as questões do equilíbrio da vida. Então, isso é muito, muito presente, você vai percebendo isso. Muitas vezes nós olhamos essas questões e achamos que faz parte do dia a dia, faz parte das nossas dificuldades diárias, da nossa rotina de dificuldades, né? Deixa eu só fazer um parênteses. É que aí a gente tem que lembrar sempre, você falou uma coisa que acho que é muito importante aqui, principalmente para os pais entenderem, que nós somos de uma geração que talvez nós suportávamos mais as pressões, né? Estamos vivenciando um novo mundo que essa juventude vem de uma forma diferente, não é nem mais e nem menos que a gente, não é nada disso, mas é uma situação diferente do qual eles não estão tão preparados como nós estivemos, não é isso? Sim, e no nosso caso, o que vai afetar? Muitas vezes a questão cardíaca, né? É muito comum termos problemas cardíacos, mas o jovem tem problemas de saúde mental. E aí é essa questão que a gente diz aqui de maior preocupação, de que os pais estejam atentos a isso. O jovem se ausenta, o jovem se isola, ele acaba ficando muitas vezes sozinho no quarto, sozinho nas suas questões de redes sociais. Isso é um sintoma típico, né? É um sintoma, mas você vai dizer assim, mas meu filho fica o tempo todo no quarto em redes sociais. Mas espera um pouquinho, ele não tem os momentos adequados para se alimentar longe do celular, ele não tem os momentos adequados para conversar com a família, para trocar ideias com a família, para olhar olho no olho com a família, ele não tem esse momento? Se preocupe, né? Nós precisamos tentar equilibrar essa questão dos usos de tecnologias de forma geral com os nossos relacionamentos, com a vida como ela é no sentido de contato humano, né? De troca de afeto, de troca de carinho, de conversa, de orientação, que isto acabou sendo substituído por aquilo que vem das redes sociais. Então, o pai e a mãe muitas vezes não conseguem mais orientar o filho. Onde que ele busca orientação? Nas redes sociais. E que tipo? Qual é a qualidade dessa orientação? Então, se o pai e a mãe eles estão atentos a essa questão, eles procuram disciplinar isso um pouco melhor. Para os mais jovens, para as crianças, né? Vamos dizer assim, os pais conseguem, inclusive, fazer um controle através até do próprio celular. Monitorando. Nesse caso é monitorando, mas quando chega adolescente, o pai já não quer mais fazer, também não quer quebrar a privacidade, né? Até porque o jovem vai dizer assim, todos os meus colegas fazem isso, todos os meus colegas estão conectados nesse momento, né? Então, veja, aí é que está a questão. Um olhar mais atento, um olhar mais cuidadoso em relação a isso, para trazer para uma realidade mais familiar, para um seio familiar. O segredo está no equilíbrio, né? Porque eu também condeno, assim, de certa forma, os pais que proíbem o uso do celular, porque todos os coleguinhas estão usando, então eles começam a falar de aplicativos, de um joguinho, de uma coisa, e essa criança fica completamente fora do contexto né, dos seus coleguinhas, ele até acaba sendo discriminado. Né? Então, quer dizer, o segredo está no equilíbrio, não proibir. Essa é uma questão importante, né? Não é proibir totalmente, mas sim controlar e disciplinar. Porque a criança que ela é ausente de redes sociais, ela não tem um celular, ela não tem redes sociais, ela não tem contato com esse universo, ela também desenvolve ansiedade por outro lado, né? Qual é a ansiedade que ele vai desenvolver? Ele não tem informações que todos têm, ele não tem os agendamentos, os encontros Deixa que de todos ter conversa, têm. né? Ele perde esse contato e ele então começa a elevar o nível de ansiedade e muitas vezes o nível de tristeza, de depressão.
né, por conta da falta disso. Então, sim, o equilíbrio é fundamental. É fundamental. Esse olhar de equilíbrio é o melhor caminho. Nunca nem 8 e nem 80, né? Agora, o que a gente tem hoje, as mídias, evidentemente, têm esse tipo de cuidado, é com relação a anunciar suicídios, porque a gente está com um número muito grande de suicídios, principalmente de jovens, né? E que aí, provavelmente, começa no processo da ansiedade. Quer dizer, a ansiedade pode chegar ao ponto da pessoa tirar a própria vida, né? A gente não chegou nesse extremo, mas a gente sabe que isso está acontecendo e muito. Inclusive, nós temos visto muitos casos de influencers com problemas de saúde mental, inclusive com problemas de óbito. Influencers sociais, que estão ali, teoricamente são profissionais do assunto, estão expostos o dia inteiro, né? Vivem daquela situação, mas não suportam também. Saiu uma notícia recente que 40 estados americanos entraram com uma ação contra as grandes produtoras a Meta, né? Em relação à forma que usam os seus aplicativos com os jovens. 40 estados americanos. Caramba. Então, a gente percebe que essa é uma questão muito mais séria do que a gente imagina. A questão está indo para um âmbito jurídico do ponto de vista de tem que se fazer alguma coisa, tem que se tomar um cuidado, né? A questão da nomofobia, que é a nomobiofobia, né? Quando você retira e você não deixa uma criança, por exemplo, usar o seu smartphone, ela desenvolve uma questão como o vício que qualquer um tem de bebida, de cigarro, de qualquer vício. Ele vive a abstinência e sofre com a abstinência da mesma maneira que é o impulso de dopamina no organismo, que é fruto da adrenalina, noradrenalina no organismo, que determina a necessidade do uso daquilo. Então você percebe assim, isso é um vício, e nenhum vício é bom. Nós devemos combater os nossos vícios, né? Com então, certeza. se você pensar dessa maneira, tá aí, os pais devem se preocupar com isso de maneira muito séria. Os pais e o próprio pai com eles também, né? Também. O adulto também. Porque o que a gente conclui é assim, existem situações, conforme o seu grau de ansiedade, uma vez que é comum ser ansioso, você pode se automedicar, conforme o grau. Né? Você pode praticar uma atividade física, como você recomendou, uma alimentação balanceada, uma meditação. Né? Tem muitas práticas que podem aliviar o contato com a natureza. Nem falamos isso, contato Sim. com a natureza. Sim. Né? Eu vou ter um assunto aqui a semana que vem sobre ecologia. Então, o contato com a natureza é importante. Tudo isso pode gerar um equilíbrio. Mas se você chegar num ponto que você vê que é incontrolável, tem que procurar ajuda profissional, principalmente um psicólogo. Né? Sem dúvida. Se você perceber isso, e dependendo do estágio, não só um psicólogo, aí, um psiquiatra também. Né? É. O psicólogo, nessas fases iniciais, contribui muito com uma prevenção e nos casos já emergentes, complicados, também no acompanhamento junto com o psiquiatra. Porque o psiquiatra vai cuidar das questões medicamentosas. As questões terapêuticas, o psicólogo trata isso de uma maneira muito mais adequada. Não que o psiquiatra não faça isso, claro, mas a terapia, inclusive a terapia cognitivo-comportamental, é uma das linhas mais efetivas para quem tem problemas de ansiedade e transtornos de ansiedade. E o mais importante, pare de se comparar, né, pelas redes sociais com o seu vizinho, com o seu amigo. Né? Todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem também as suas alegrias. Né? A gente não pode se comparar com ninguém, a gente tem que procurar a nossa felicidade, não é isso? Sem dúvida, Wagner? sem dúvida. Parar de olhar a grama do vizinho, né? É isso, parar de olhar a grama do vizinho. Existe uma vizinho. analogia muito interessante. Nenhum navio afunda pelas águas exteriores. Ele afunda pela água interior, né? Daquilo que está dentro de si, né? Então você se afunda por aí. A água exterior não te afunda. Não afunda, é o que está penetrando, é o que está entrando. Há Né? de se olhar com muito cuidado, né? Você empresário, você que quer saber um pouquinho mais sobre o trabalho do Wagner José Tedesco, é um trabalho maravilhoso, basta entrar no site, só isso. Entra lá que você vai ter todas as informações. www.gruponpo.com.br. E lembrando que o nosso próximo programa é sobre espiritismo
e ecologia. Vamos ligar esses dois assuntos, hein? Com o José Antônio Evangelista, que também é professor universitário, mestre em educação, especialização em comércio exterior, economista e contabilista. O tempo passou muito depressa falando desse assunto importante. Muito obrigado, Wagner, mais uma vez. Espero tê-lo sempre aqui em outras oportunidades, trazendo essa mensagem importante. Obrigado de coração. Eu que agradeço e conte comigo sempre. Obrigado, meu querido amigo e irmão. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.